Olá, meus irmãos, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui na nossa possibilidade dentro desse isolamento, mas com muita alegria, com muito ânimo no nosso coração, mais uma vez pregando a palavra do Senhor e deixando para você uma reflexão a respeito daquilo que o Senhor inspirou gente do passado a escrever em nosso favor para que nós fôssemos instruídos hoje. Estamos dando continuidade à série de cartas na prisão. Começamos com o livro de Efésios, fomos para Filipenses, agora estamos em Colossenses, já indo para o final também desse livro. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 inteiro e o primeiro versículo do capítulo 4, porque ali se encerra um tema começado no 3:18. Eu peço que você providencie a abertura do texto no meio que você mais aprecia, se é impresso ou eletrônico. E enquanto isso, vou apenas lembrar a vocês que a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta endereçada a uma boa igreja, uma igreja saudável, plantada por um bom pastor, instruída na fé e na doutrina por esse pastor, portanto uma igreja equilibrada, mas que vinha sendo assaltada por uma ameaça grave e por uma menos grave. A ameaça grave é a dos agnósticos, dos gnósticos, aqueles que tinham uma crença muito mística, separavam a parte física da parte espiritual, atacavam Cristo, a sua morte, a sua expiação e a sua dupla natureza humana e divina. E também havia uma certa ameaça, que era a ameaça, essa era mais leve, mas nós vemos aqui nas entrelinhas do texto uma defesa de Paulo contra isso, logo havia essa ameaça, que era também contra um retorno aos ritos vazios judaizantes. Então, com base nisso, essas duas intenções de escrita, Paulo envia uma carta e nós já estamos indo para o final dela. Nessa carta nós temos profundos ensinos, grandes exortações e muitos dilemas que estão aí para ser resolvidos. Essa carta, portanto, é uma que nos traz grandes ensinamentos e é muito próxima da carta aos Efésios. Os irmãos de Éfeso e os irmãos de Colossos, que aliás eram cidades não tão distantes, a distância era mais ou menos como do Rio de Janeiro até talvez Volta Redonda, alguma coisa assim. E havia estradas muito boas, havia boas produções de muita cultura comercial e de muita extração, inclusive de uma lã muito apreciada na antiguidade, que era produzida ali próximo a Colossos, uma lã negra, que era muito cara, era muito apreciada, até que nós sabemos que a cidade em si foi sacudida, ou seja, toda aquela região foi sacudida, abalada por um forte terremoto, e depois disso Colossos foi uma das cidades que não se recuperou mais. Mas aqui ainda havia vida naquela cidade, ainda havia muita gente e uma igreja saudável que estava lá e que recebe essa carta. Eu vou ler então com vocês agora, antes nós vamos fazer uma oração, mas eu vou ler em seguida com vocês o trecho do capítulo 3 até o primeiro versículo do capítulo 4. Senhor Deus, muito obrigado por tua presença entre nós, por teu Santo Espírito, neste momento em que começamos, Senhor, uma explanação, uma exposição da tua santa palavra aqui na carta que o Senhor mesmo inspirou que Paulo escrevesse a uma igreja da antiguidade. Nós, portanto, agora vamos nos apropriar desse texto com o nosso coração faminto diante do Senhor, com o nosso coração sedento da tua palavra e da tua direção. E assim, Senhor Deus, estamos ao teu dispor para que o teu Espírito nos faça crescer. Que sejamos alvo da tua misericórdia e da tua educação em Cristo, mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a leitura diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Já tendo orado, já tendo deixado o nosso coração na presença e nas mãos do Senhor, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos deste sermão. O primeiro deles é que os cristãos, e todos os pontos falam de cristãos. Cristãos são firmes, os cristãos deixam o pecado, os cristãos são virtuosos e os cristãos vivem em família. O cristão realmente firmado no Senhor Jesus jamais será abalado pelas circunstâncias desta vida, nem jamais será balançado por falsas doutrinas e filosofias falazes, como Paulo tinha observado no capítulo 2. Jamais será abalado por um cerimonialismo frágil, fraco, que leve ao afastamento da centralidade do Senhor. Isso tudo foi advertido no capítulo 2, desde o versículo 8 até o 23. Então é por isso que Paulo agora tem liberdade de falar dessa maneira. Então agora parece que ele dedica a sua atenção não aos que se deixam levar, ou seja, ele agora não está mais exortando aqueles que por uma ou outra razão tinham se deixado levar pelos falsos mestres, mas ele, a partir de agora, versículo 1 do capítulo 3, ele parece falar exclusivamente àqueles que receberam Cristo, que andam em Cristo, que estão radicados em Cristo e que estão edificados em Cristo. Ou seja, aqueles que estão totalmente confirmados na fé, o que ele já tinha falado lá em 2, 6 e 7. Vejam bem, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, no capítulo 2, do versículo 8 ao 23,
ele mostra a antítese do perigo que representa algo contrário àquilo. Quando chegamos ao capítulo 3, como que, prosseguindo a falar para esses cristãos realmente comprometidos, ele fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. É como se o capítulo 2, versículo 8, abrisse um parêntese e fechasse no versículo 23. E Paulo agora retorna àqueles que são fiéis, dando-lhes instrução adequada. Cristãos são, portanto, firmados nas coisas lá do alto, e não naquelas que os nossos olhos veem, não nas coisas da terra. Não nas que estão aqui da terra, não nas que são aqui da terra, como diz Paulo, lá no versículo 2 do capítulo 3. O caráter sobrenatural, portanto, de uma vida cristã, realmente comprometida com o Senhor e totalmente consistente com o termo cristão, porque, meus irmãos, sejamos honestos, o que tem de crente evangélico, cristão, protestante e tantas outras coisas, Bíblia, sei lá de quantas formas nós somos chamados, que não merece ser chamado dessa forma, não está no gibi. Então, o que Paulo está falando aqui refere-se à vida de gente que é realmente consistente com o termo cristão, com a acepção da palavra de um que não só foi transformado pelo poder de Deus, como também é a habitação do Espírito Santo e que segue de modo fiel às indicações do Consolador que foi deixado por nosso Senhor. Nenhum cristão é capaz de se fazer santo sozinho. Nós somos guiados à comunhão por esse Espírito Santo que passa a invadir o nosso coração de modo tão sublime, por causa da presença salvífica do Senhor, que opera a partir da cruz o seu sacrifício vicário, e imediatamente, uma vez sendo regenerados e tendo fé no nosso coração, o Deus Espírito Santo habita a nossa vida, a nossa alma. Nós somos, portanto, humanamente falando, incapazes de viver de acordo com as Escrituras, fielmente às Escrituras, mas então o Senhor Deus passa a habitar em nós, e embora tenhamos uma parcela de responsabilidade, o fato é que a nossa vida só é mantida nas mãos de Deus por causa da presença do Espírito Santo em nós. Nossa própria vigilância, nossa própria fortaleza, a força do nosso braço e do nosso vigor não valem de nada se o Espírito Santo não operar o nosso coração. É Ele quem age continuamente no nosso íntimo, e por isso é que nós somos firmes e unidos com Cristo, porque o Espírito Santo nos leva todo o tempo aprisionados na nossa mente, nas nossas emoções, diante do Senhor. É por isso que nós levamos a nossa mente cativa diante do Senhor. Quem é que nos dá esse poder, senão o Espírito Santo? E é o fruto do Espírito Santo na vida do cristão, daquele salvo, do santo aqui nesta terra, que torna visivelmente aquela pessoa com testemunhos públicos de que ela foi transformada pelo Senhor. É por isso que em muitos lugares da Escritura nós vemos a advertência: se você fazia isso, não faça mais, depois de conhecer ao Senhor. O fato de nós vivermos em santidade e em busca de santidade amplia cada vez mais e abertamente a nossa dependência completa do Senhor, porque não fosse o Espírito Santo em nós, nós jamais conseguiríamos trilhar pelo caminho da santidade, mesmo que reconheçamos e nos esforcemos em nossa responsabilidade humana. Nós somos enxertados em Cristo, nós somos enxertados porque não poderíamos ter raiz, mas Ele que é a matriz, Ele que é o vigor central, o tronco que nos dá vida, ali nós fomos enxertados. E nós só somos capazes de dar fruto se enxertados em Cristo. Para sermos enxertados em Cristo, nós temos que ser santos, nós temos que ter o Espírito Santo habitando em nós, portanto tivemos que ser regenerados. Ninguém é enxertado em Cristo sem ter passado pela cruz, sem que o sangue de Cristo tenha atuado sobre a sua vida. Eu não sei se você já viu uma planta de enxerto. Isso é muito usado na viticultura, por exemplo.
as uvas geralmente são plantadas por enxerto. As uvas mais nobres, as castas mais nobres, são enxertadas em raízes resistentes. Então, está lá o torrãozinho daquela raiz resistente, ela começa a crescer, quando ela tem um certo tamanho, vai lá o produtor, o viticultor, ele faz um talho, ele pega um galinho da uva nobre e a enxerta, faz um amarradinho, e aquilo ali cria um amálgama naquela função botânica, e o galinho depois se desenvolve, enquanto que a raiz também se desenvolve. Qual é a única diferença entre nós e uma plantação de uvas nobres? Nós e Cristo, né? E uma plantação. É que na plantação de uvas nobres, a raiz é resistente, mas não é nobre. E apenas a uva, o galinho enxertado é nobre. No nosso caso, não. Nós somos enxertados sem sermos nobres, mas somos enxertados na raiz, que é resistente e é totalmente nobre. Então, o nosso fruto lá na frente só é possível se formos enxertados em Cristo, senão a gente morre. Nós somos galhos secos, nós somos galhos para serem atirados no fogo. Não servimos para nada a não ser para isso, mas o Senhor nos enxerta nele próprio, e isso faz com que nós sobrevivamos, com que nós tenhamos vida abundante até a chegada à eternidade. Então, nós precisamos permanecer no Senhor, para que possamos dar fruto, só dando fruto se estivermos ligados ao Senhor. Então a vida cristã só faz sentido, plena e completamente, sob a constante comunhão com o Senhor. Charles Hodge diz o seguinte num dos seus textos da sua teologia sistemática: a mão não depende mais da cabeça para manter a sua vitalidade que o crente de Cristo para manter a vida espiritual da alma. E encerrando esse primeiro ponto, eu gostaria de dizer que o centro da vida cristã só pode ser Cristo, não pode ser outra coisa, porque nós fomos nele ressuscitados, versículo 1, ele está à direita de Deus e por isso é que precisamos buscar, do Deus Pai, por isso precisamos buscar as coisas lá do alto, versículo 1 ainda, estamos escondidos com Cristo em Deus, estamos ocultados e por isso é que nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. É lá que estamos escondidos em Cristo, em Deus, através de Cristo, com Ele. Isso está lá no versículo 3. E finalmente, por que é que o centro da vida cristã é Cristo? Porque depois seremos manifestados com Cristo em glória. Tudo é Cristo, tudo depende de Cristo. Estamos em Cristo, estamos com Cristo, ressuscitados em Cristo, mortos em Cristo, escondidos com Cristo, seremos manifestados com Cristo, tudo com Cristo. Como é que um cristão pode se arvorar a imaginação que seja de viver sem Cristo? Mas o segundo ponto, que vai do versículo 5 ao versículo 11, trata do fato de que cristãos devem deixar o pecado. Cristãos são firmes, cristãos também deixam o pecado. Muita gente que está nas igrejas, muita mesmo, e para fazer uma aproximação com o nosso tempo, muita gente que bate no peito dizendo que é crente, que está por aí ligado nas redes sociais, acha mesmo que basta crer. Aí o sujeito compra uma camisa preta escrito fé em amarelo na frente, você não sabe fé em quê, você não sabe fé em quem, nem ele próprio sabe. Não tem nada contra a sua camisa, mas pelo menos saiba em quem você crê. Gente que diz que é suficiente crer, mas não confessa seus pecados, continua andando nas práticas do mundo, o que torna essas pessoas muito, muito frágeis. E quem sabe, sem receio de afirmar, deixa essas pessoas fora do círculo dos salvos. A salvação é e tem que ser seguida por frutos, e frutos evidentes, frutos visíveis, frutos de transformação, que mostram que uma vida era de um jeito antes de Cristo e depois de Cristo ela é de outro jeito. Pessoas que abandonam práticas e costumes do mundo por causa da obra de Cristo em seu coração. O texto lá de 1 Coríntios 6, de 9 a 11 é bastante claro. Ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros,
nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ora, é por isso que Paulo agora diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele dá uma lista de coisas que não condizem com a nova natureza. E é por isso que ao chegar ao versículo 8 ele diz: despojai-vos. E quando ele chega ao versículo 12, ele diz: revesti-vos. E nós vamos, o que é isso? Então o cristão deixa o pecado, porque o pecado não condiz com a presença de um Deus que é santo. Um Deus que odeia o pecado, que denomina o pecado como algo odioso e que com ele não tem parte alguma. Um cristão, de fato, ele não é mais controlado por seus antigos vícios, por seus impulsos naturais, por seu desejo carnal, mas ele passa a ser dirigido única, exclusiva e totalmente por Cristo Jesus, que é o centro da vida cristã, que deve agir e servir por nosso intermédio. Sim, é isso mesmo. Cristo Jesus serve e age neste mundo por intermédio dos santos, daqueles que são lavados e remidos no sangue dele próprio, do Cordeiro de Deus, e que têm a habitação do Espírito Santo. Nós somos os agentes do Senhor neste mundo. Ora, como haveríamos de ser comissionados em nome de Cristo para fazer as coisas, se ainda, eventualmente, vivêssemos na prática do pecado e dos vícios do passado? Isso não é possível. Não há como. É uma questão de lógica, é uma questão de inteligência. Não precisa nem ser espiritual para isso. Gálatas 2:20 diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o centro da nossa caminhada. E é por causa dessa razão que Paulo diz que é preciso, versículo 8, tirar essa roupa velha. Se você é cristão, se você está nos bancos das igrejas, ou ainda sem poder fazê-lo, se você é de fato alguém que sabe que foi salvo pelo Senhor, tem esse testemunho interno, mas quando você se olha no espelho da fé, você vê roupa suja, roupa rasgada, vício do passado e ainda pecados sendo cometidos sistematicamente por você. Então Paulo diz: despojai-vos de tudo isto. O que é tudo isto? Aquilo que ele fala nos versículos 5 e 6. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Ou seja, ele fala até de quem é pão duro. Se você é pão duro, Paulo diz que você é idólatra. E não há lugar na eternidade com Deus, não há lugar no céu para idólatras. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós, noutro tempo, quando vivias nelas. Então ele diz: se ainda tem uma sombra disso na sua vida, tira essa roupa velha, do velho homem, com todas as suas características pecaminosas, e vista uma roupa nova. Porque no versículo 9 e 10 ele diz como aconteceu isso: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, se você já tirou aquela roupa velha e você já é uma nova criatura, então o que aconteceu? Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Paulo diz: tira a roupa velha e põe a roupa nova. Não tem nada a ver com aquele grupo musical, não. Tira a roupa velha e põe a roupa nova que o Senhor nos dá. A certeza de salvação, portanto, e alguns se perguntam: como é que eu vou saber que eu sou salvo? Como é que eu vou ter certeza disso? A certeza da salvação anda de mãos dadas com uma consciência, por paradoxal que seja, anda de mãos dadas com uma consciência da sua própria pecaminosidade. Ou seja, quanto mais certos nós estivermos da salvação, mais profunda se torna a nossa convicção de pecados. Os pecados que nós temos que despojar de nós e que nós temos que buscar na vida santa, deixá-los de lado. John Owen diz, num dos seus textos, um homem então pode ter uma profunda convicção de pecados todos os dias, andar sob a percepção deles continuamente,
odiar a si mesmo por sua ingratidão, incredulidade e rebelião contra Deus, sem qualquer impedimento à sua convicção de salvação. Quanto mais arraigados na certeza da salvação, tanto mais perceberemos quanto e quando afrontamos o Deus Santo com os nossos pecados comuns. Isso pode soar, como eu já falei, algo muito paradoxal, mas é o que impede que nós nos ufanemos de nosso próprio esforço e que venhamos a bater no peito farisaicamente dizendo: não, mas eu não peco, eu não erro. E nós passamos a concordar plenamente com o Espírito Santo que alerta a nossa consciência todo o tempo falando do nosso pecado. Nós não nos surpreendemos quando descobrimos pecado em nós, mas nós nos entristecemos profundamente com eles, e é por isso que nós queremos andar em santidade. Terceiro ponto, os cristãos que são firmes e que deixam o pecado, eles são virtuosos, eles têm virtude sobre si. A partir do versículo 12 até o versículo 17, a mesma orientação inicial de Paulo aos Colossenses, ele também deixa aos Efésios, quando ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso porque quando uma pessoa recebe Cristo no seu coração, pelo chamado eficaz do Espírito Santo que aponta a cruz para a nossa vida, necessariamente essa pessoa se reconhece como pecador e abandona o mundo de pecado, abandona o mundo de vícios e desilusões, de falsidades e de mentiras. Paulo nos adverte sistematicamente que o inimigo tentará sempre cercar a vida do crente a fim de desanimá-lo, e aquele incauto que não tem firmeza para permanecer de pé, ele que abra ainda mais os seus olhos. Desânimo e esfriamento muitas vezes nos assolam, mas o fato é que isso não é capaz de anular o sacrifício de Cristo em nós, porque a virtude do Senhor é aquilo que nos alimenta e vem sobre nós. Então, se por um lado o desânimo, o esfriamento batem a porta do nosso coração, por outro lado, o Senhor também com voz suave diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Que, aliás, deixe-me lembrar a você que esse texto não fala de evangelismo, fala de relação de Cristo com a sua igreja. Tá bom? Está numa das cartas do Apocalipse. Isso não é para você dizer que é assim que o Senhor age com o impenitente, porque isso ele está falando para crentes. As virtudes do Senhor sobre nós são progressivamente assimiladas enquanto buscamos a santificação e enquanto nos aprofundamos na santificação que o Senhor nos ordena, mas também nos ajuda a viver, Ele próprio nos impulsionando. Paulo, certa vez, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. Ou seja, a que ponto nós chegamos aqui? Se alguém quiser viver como verdadeiro filho de Deus, revestido com as virtudes divinas, exatamente aquelas que nos dizem que nós devemos ser plenos de amor, de santidade, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que devemos ser capazes de nos suportar uns aos outros, de nos perdoarmos mutuamente, de ter o amor que é o vínculo da própria perfeição, e que também devemos ser encharcados pela paz de Cristo a tal modo que ela indique para nós o caminho pelo qual deveremos seguir. Se tudo isso acontece, nós somos verdadeiros filhos, estamos revestidos de uma ação da virtude do Senhor. Precisamos, portanto, segundo essa fala de Paulo a Timóteo, estar diuturnamente expostos à Escritura, porque é lá na Escritura que nós somos corrigidos, é lá na Escritura que nós somos educados, é lá na Escritura que nós podemos ter o vigor de viver neste mundo caído, enquanto nós não pertencemos a este mundo caído, vivendo em completa rejeição aos apelos do mundo e também abraçando a cada dia mais a vida que Deus nos deu a viver.
Aquela vida que, sendo vivida aqui na peregrinação, aponta para uma vida perfeita lá na eternidade de glória. Portanto, os cristãos que são firmes são os mesmos cristãos que deixam o pecado, são os mesmos cristãos que são virtuosos e são finalmente os cristãos que vivem em família. E você pode se perguntar assim, meu Deus, onde é que reverendo Joel vai fazer uma conexão entre o estilo de vida do cristão com esse texto de família, que fala para a esposa, fala para o marido, fala para o filho, fala para o servo, fala para o Senhor, fala para todo mundo? É porque assim como em Efésios 5, de 22 até 6, 9, assim como em 1 Timóteo 2, de 8 a 15, e depois no capítulo 6, versículos 1 e 2, assim como em Tito 2, de 1 a 10, assim como em 1 Pedro 2, 12 até o 3, 7, Paulo aqui também repete uma lista normativa a respeito de como deve ser a relação dentro do seio da família, e há características que são comuns a todas essas orientações bíblicas. As listas de atitudes cristãs familiares sempre vêm, vejam bem, isso acontece em todas elas, sempre vem depois de uma advertência contra os desvios da vida cristã e a instrução de uma vida cristã voltada para a santidade. Ou seja, o Novo Testamento não defende a possibilidade de haver uma família realmente cristã sem uma vida verdadeiramente cristã, dedicada e santa. Deu para entender isso tudo? Você quer ter uma família verdadeiramente cristã? Seja você verdadeiramente um cristão. Não é possível você ser integrante, principalmente se você é o pai, é o chefe de uma família. Não é possível você ser um falso crente e querer ter uma verdadeira família cristã. Não é possível. Um dia, essa casa de areia, essa casa plantada na areia vai cair. Uma segunda semelhança entre essas listas é que existe uma comparação direta ou indireta entre família e igreja, sempre. O que nos permite entender que, além da instituição divina, foi Deus quem estabeleceu a família muito antes da queda. A família humana dos santos do Senhor representa a família mais sublime, que é a família de Deus. Ou seja, se eu quero ter uma família verdadeiramente cristã, eu tenho que ser verdadeiramente cristão. Por quê? Porque a família verdadeiramente cristã deve ser o símbolo nesta terra de uma família que transcende os olhares desta terra, que é aquela família que tem Deus por pai, tem o Senhor Jesus por irmão mais velho, por herdeiro principal, e todos nós somos irmãos nele, no Senhor Jesus e em seu sacrifício, a tal ponto que o Pai nos deu o seu nome de família para que nós por ele fôssemos conhecidos. Somos de uma família que transcende a natureza do homem, esta natureza que ainda é caída. E a forma que nós temos de entender isso é pela nossa família natural, humana, mas ela tem que ser santa, senão ela não reflete isso. Então são esses dois comparativos sempre presentes. Cristo é o noivo por excelência, ele aparece no Novo Testamento como noivo para a nossa imitação, para que nós saibamos o que fazer. Embora ele tenha um amor que seja inimitável por qualquer um de nós, mesmo uma pessoa convertida e mesmo sendo uma pessoa santa diante de Deus, não vai conseguir imitar o amor de Cristo. Foi Cristo quem ofereceu esse padrão de amor e de entrega para a família. É Ele quem estabelece esse padrão. E quando nós voltamos para Efésios 5, 25 e 32, vejam só o que diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo e a igreja. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o padrão da família, assim como o padrão da salvação, e o padrão da santidade, e o padrão da igreja, o padrão da família também é Cristo. E se não há Cristo numa família,
não há como ser uma família cristã. Assim como não é possível o indivíduo ser cristão se Cristo não for o centro da sua vida. Paulo então ensina pelo menos 3 coisas que se somam aos ensinos que nós temos aqui a respeito de como é a vida familiar cristã em sua relação com a vida santa do verdadeiro cristão. Então vamos lá, são 3 pontos apenas. O cristianismo nos dá força para a família seguir a direção de Deus. É o cristianismo quem faz isso. Obviamente eu não estou falando de cristianismo, religião vazia, farisaica, falsa. Eu estou falando de cristianismo como a essência da religião deixada por Cristo. Com isso de nos dar força para a família, ele deixa de lado a possibilidade de qualquer outra filosofia, de qualquer outra força que venha a compelir a família. Nada pode ser sustentáculo da família, nada pode ser a força pela família, a não ser a concepção mais profunda do cristianismo. E é essa mesma percepção profunda do cristianismo que revela um propósito renovado para a família, tirando da própria família o impulso da natureza caída e colocando na família a ideia de fazer tudo para a glória de Deus. E é aí que nós entendemos, a família precisa ter Cristo no centro e precisa funcionar para a glória de Deus. O cristianismo também oferece o único e verdadeiro padrão aceitável de conduta, que presta honra e glória a Deus através da obediência de todos os componentes da família, inclusive dos próprios servos lá do primeiro século. Graças a Deus nenhum de nós aqui tem servos hoje, mas isso era um costume daquele tempo. Então, é a profunda percepção do verdadeiro cristianismo em nós, que nos dá força para a família, renova e revela o propósito da família, e oferece o único e verdadeiro padrão aceitável de conduta para a família. A verdadeira vida em família cristã denota, portanto, conversão real e santidade, além de semelhança com Cristo. Esse é o resultado de uma vida santa e é o parâmetro comparativo para nós sabermos se a família também é testemunho público da nossa conversão. Portanto, meus irmãos, cristãos são firmes, cristãos deixam o pecado, cristãos são virtuosos e cristãos vivem em família. Vamos aplicar rapidamente e vamos aplicar na forma de orientação, de exortação. Viva totalmente unido a Cristo. Não se permita viver de outra maneira. Se você foi ressuscitado por Ele, viva totalmente unido a Cristo, preocupando-se apenas com as coisas lá do alto, buscando apenas as coisas lá do alto, vivendo exclusivamente em união com Cristo. Se você é cristão, você entendeu tudo que eu falei, mesmo que você seja um cristão frágil. E é hora de voltar. É hora de tirar a roupa velha e botar a roupa nova. Se você não é cristão, então você não entendeu nada do que eu falei. E no seu caso, você deve partir para uma outra realidade, que é olhar agora para o alto, também buscando as coisas do alto, mesmo sem entender direito, e dizer assim: Senhor, eu não entendi direito o que o pastor Joel acabou de pregar, mas uma coisa eu sei, eu preciso conhecer Cristo como meu Salvador. E deixe que o Senhor faça o resto. Só fala isso. Tá bom? Segunda aplicação. Tire a roupa velha, tire os cacos do passado, despoje-se das roupas velhas e vista uma roupa nova, de novo homem transformado pelo Senhor. Porque isso reflete a unidade com Cristo. Você só terá unidade com Cristo revestido das coisas do alto, revestido da nova natureza. Terceira aplicação, cultive a vida com Deus enchendo-se diuturnamente das virtudes do Senhor, aquelas virtudes especiais que procedem do Deus Todo-Poderoso, fazendo isso através das Escrituras Sagradas, que guia o coração dos homens, através do Espírito Santo, que nos permite olhar para a Escritura e entender, iluminando a nossa percepção aquilo que ali está escrito. Somente assim seremos guiados, exortados, trazidos de volta, santificados.
porque ali é que o Senhor tem todas as instruções para a nossa vida. E, finalmente, viva em família como a expressão prática de sua vida cristã. Entenda que sua família é o termômetro da vida com Deus. Não sofra, não se congele e nem sofra de febre. Tenha equilíbrio na sua família, tenha equilíbrio em Cristo na sua família, sabendo que ela é o termômetro da sua vida com o Senhor. Seja, portanto, uma testemunha clara daquilo que o Senhor fez em sua vida e viva para a glória e para a honra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar com você e depois estaremos nos despedindo para a glória do Senhor com um cântico do nosso coral, reunido virtualmente e que foi produzido com muito carinho, com muito amor, desejando que a bênção de Deus venha sobre você. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra exposta e obrigado, Senhor, por Tua boa mão que mais uma vez nos conduz a refletir sobre a Tua santidade e sobre a necessidade que temos de Te servir de modo amplo, profundo e verdadeiro. Quebra, ó Deus, os grilhões do pecado e põe sobre nós a pureza e a santidade que procedem do alto céu, da Tua presença, conduzidos a nós por Teu Santo Espírito que habita em nós. E por tudo isso, ó Deus, queremos Te louvar e Te bendizer, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Te